Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos gravando esse vídeo para tratar do propósito, derrubando bloqueios para uma vida próspera. E hoje nós vamos gravar o dia 7, que fala sobre Deus é fonte. Então esse propósito fala a respeito das barreiras e dos bloqueios que impedem que a pessoa tenha uma vida próspera. Nós já falamos nos 6 primeiros dias a respeito de outros bloqueios, de como derrubá-los para poder alcançar uma vida mais próspera. E hoje, o dia 7, nós falamos que Deus é a fonte. Então, o que é Deus é a fonte? O que nós queremos dizer quando dizemos que Deus é a fonte para uma vida próspera? Fonte é o mesmo que princípios, que causas, começos, inícios, manadeiras, mananciais, nascentes, natividades, origens. Costuma-se falar em fonte de energia. A energia que você recebe na sua casa, ela vem de uma fonte, ela vem de algum lugar. Falamos a respeito da fonte do manancial, de um rio. Quando nós vemos um rio, nós sabemos que existe um lugar de onde ele começa. Falamos também de fonte como lugar de onde emana o princípio. Então, muitos dizem que a fonte é o universo e vivem bem assim, com essa ideia de que o universo, na sua totalidade, no meio da sua existência, corresponde à fonte. Mas a Bíblia traz uma revelação, dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Quando nós dizemos que o universo é a fonte, nós estamos dizendo que não existe ao certo alguém que é responsável pela criação de todas as coisas. Quando nós olhamos para a extensão do universo, nós ficamos confusos. Não temos exatamente uma fonte. Se nós olharmos para o universo, podemos dizer que o Sol é a fonte. A Lua é outra fonte. São fontes que trazem iluminação. As estrelas também poderiam ser fonte. As fontes dos mananciais dos rios também são fontes. As fontes que trazem as águas do rio. Poderíamos dizer que existem muitas e muitas fontes, mas nós estamos em busca da fonte que é o princípio primeiro, aquilo que dá origem a todas as coisas, que realmente criou todas as coisas. E quando nós fazemos a leitura da Bíblia, e esse propósito de derrubando os bloqueios para uma vida próspera é um propósito baseado na Bíblia, nós temos a revelação de que Deus é a fonte de todas as coisas. Continuando que Deus é a fonte, pensar no universo como fonte não faz sentido, porque seria dizer que a organização de tantos elementos que existem nele seriam do acaso. O Dr. Lair Ribeiro, que é médico, escritor, professor, comenta que se você chega a uma casa e entra nela e encontra um sofá, uma mesa, uma cortina de uma certa cor e uma organização naquela casa, você sabe que alguém esteve ali. A organização do mundo também tem um autor que criou todo ele. A leitura bíblica de hoje está em Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Nesse texto nós vemos o profeta Jeremias fazendo uma referência a Deus, dizendo assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Verso 7.
quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Nós vemos aqui que Jeremias chama Deus de o Rei de todos os povos, de todas as nações, reconhecendo que todos os povos, mesmo aqueles que não eram israelitas, todos os outros povos, as outras nações, tudo deve submissão a Deus. E ele continua, pois isso só a ti pertence. Quando ele fala isso, ele está dizendo o nome que tem força, a grandeza, isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Aqui Jeremias reconhece a supremacia de Deus, que só ele é grande em força, só o nome dele é forte, só ele é grande. Uma anotação aqui é que, de fato, não há ninguém semelhante a Deus, pois ele criou todas as coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos a criação de todas as coisas por Deus. Falando agora do desbloqueio da fonte. Quando nós falamos em desbloqueio da fonte, nós queremos apresentar argumentos para que o bloqueio da ideia, a resistência sobre a fonte, sobre a existência de Deus, que esses bloqueios sejam derrubados. Queremos apresentar argumentos para desbloquear a ideia de que Deus não existe, de que o universo existe por si só. Desbloquear a fonte significa eliminar qualquer dúvida a respeito da existência de Deus. O ateu mostra tolice e falta de sabedoria. O Salmo 14 fala que diz o nécio no seu coração, ou seja, diz o tolo no seu coração que não há Deus. Não faz sentido ser ateu, ficar sem acreditar na existência de Deus. O ser humano, quando atua sobre o ambiente, deixa o registro de sua intervenção. Quando se constrói um prédio num terreno vazio, ao olhar para o prédio edificado, existe ali o registro de que naquele lugar passou alguém que construiu aquele prédio. Veja o amanhecer, o pôr do sol, o anoitecer, as estações do ano, a sucessão dos anos, dos meses, das fases da lua e todos os processos. Todos esses processos revelam que existe uma fonte, que existe um Deus. Tudo isso foi criado e cada uma dessas coisas que foram criadas tem um sentido para a humanidade, tem um sentido para as pessoas, tem um sentido para as plantas, tem um sentido para os animais, tem um sentido para único. Nós vemos que todas as coisas cooperam de tal maneira que o mundo seja organizado, que todos possam ter alimento, que todos possam reproduzir, que todos possam viver a sua vida e, especialmente, o ser humano foi criado com uma inteligência capaz de organizar, transformar e modificar a natureza, criando fazendas, plantando novas árvores em novos lugares e reorganizando o mundo, descobrindo o universo. Deus deixou tudo isso como uma rica fonte que pode ser bastante explorada. E quando eu falo sobre uma rica fonte que pode ser explorada, a palavra fonte também é usada nos estudos. Quando uma pessoa diz assim, por exemplo, quando ela apresenta uma notícia, você pode perguntar para aquela pessoa que está apresentando a notícia, qual é a sua fonte? Ou seja, da onde você, com quem você conversou, em que lugar você esteve, que você viu esse fato e que você está contando, relatando agora
Da onde que você coletou essa imagem, essa fotografia? Onde você estava? Então, aquele lugar que é a fonte da notícia, que é a fonte da informação, é o lugar de onde veio aquela informação. Deus, ele é a fonte. Conversando com ele, você pode ter as informações para muitas coisas. A fonte quer conectar você. Deus, que é a fonte, fala com você de diversas formas. Ele pode falar por meio de sonhos. Você pode ver em um sonho um perigo ou a realização de um momento feliz em sua vida. Há muitas pessoas que relatam que em um dia adormeceram e durante o sono viram que estavam se casando, que estavam comprando uma casa na praia, que estavam realizando um contrato. E aquilo não necessariamente acontece logo em seguida, mas 1 ou 2 anos depois, a pessoa vê que aquele sonho na realidade era um aviso de que ela estaria naquela condição. Os sonhos também podem revelar momentos de perigo, um acidente, a morte de um parente. Essas coisas acontecem porque Deus deu para o ser humano essa conexão com Ele, que sabe todas as coisas e que se revela e entrega esses sonhos para que o ser humano encontre uma forma de se conectar com Ele. Deus fala também com você por meio de uma voz interna, que toca no coração ou no pensamento e que você sabe que é algo espiritual, divino, sobrenatural, metafísico, né? Que vai além daquilo que é físico e que ao aplicar acontece, como aquela voz interna lhe falou. Então, quantas pessoas já não tiveram aquela experiência de estarem em um lugar e ouvirem a voz no coração ou no pensamento dizendo: saia desse lugar, você está em perigo. E depois você sai daquele lugar e de repente ocorreu um acidente naquele lugar e você recebeu aquele aviso que foi a fonte, a conexão que você estabeleceu com Deus permitiu que você recebesse esse aviso. Deus também fala pela natureza. Ao contemplar, né, quando nós falamos de natureza, nós podemos perceber a fonte pela contemplação. A contemplação é quando você observa atentamente os processos que acontecem na natureza. Quando nós contemplamos os animais, tudo o que acontece nós percebemos a fonte. Quando vemos que a formiga, durante o período do verão, se esforça para coletar alimento para que ela possa passar o inverno, nós vemos ali uma inteligência maior. A capacidade de um ser tão pequeno entender que virá um inverno e de que é necessário que o trabalho seja realizado durante o verão. Então, o vento, ele não é visto, mas você pode sentir a sua força e a sua presença da mesma forma. Deus pode manifestar a presença dele em você. Por último, você pode experimentar a fonte conversando com Deus. Concentre-se, abra o coração para falar com Ele, peça a Ele que fale com você e Ele falará. Quando você estiver sem direção para bem decidir, confie a questão para a fonte. Faça uma oração a Deus para acessar a sabedoria do alto, que é o próprio Deus. Ele é a sabedoria. Uma decisão tomada com a direção de Deus é perfeita e conduz para o caminho da vida, da paz, da harmonia, da felicidade, das alegrias, de delícias, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Ele tem todas as respostas e conhece todas as saídas da vida. E só Ele pode dar a perfeita luz para guiar você no caminho, porque Ele é a luz que ilumina todo o caminho. No texto que lemos de Jeremias, o profeta afirma que ninguém há semelhante a ti, ó Deus, grande em força. E depois ele pergunta: quem não te temeria? Porque entre os sábios de todas as nações em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti.
Então, o profeta Jeremias faz uma pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta que aquela pessoa que faz a pergunta já tem a resposta. O profeta sabe que todos devem temer a Deus. Mas ele pergunta: quem não te temeria? Para que aqueles que estão ouvindo o que ele está dizendo cheguem à conclusão em uma voz pessoal. Todos tememos a ele. Nesse texto que lemos, o profeta recebe a iluminação, a revelação do próprio Deus, de que só Deus é grande em força e sábio entre todos os sábios de todas as nações, o qual não se pode comparar a nenhum outro Deus, ou sabedoria humana, ou inteligência que se possa levantar na terra. Falando aqui de sabedoria humana, apenas para ilustrar essa questão da sabedoria, de que a sabedoria humana não é maior do que a sabedoria de Deus, conta-se que o construtor do Titanic, uma grande embarcação, depois que concluiu a construção do navio, disse: nem mesmo Deus derruba esse navio. E é muito conhecida a história de que esse navio entrou em contato com a ponta de um iceberg e teve o seu casco rasgado de maneira bem leve, e essa embarcação naufragou. Então nós vemos que Deus revela a sua força em todo momento. O homem pode construir o maior navio, a maior aeronave, o maior e melhor avião, o melhor e mais potente carro, mas ele sempre estará limitado pela sabedoria de Deus. Por último, Deus é a fonte de tudo. Paulo escreveu em Romanos 11, no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A tarefa, nós temos passado uma tarefa em cada um dos assuntos para que a pessoa possa desbloquear. Deus é a fonte. Deus é a fonte, como que você acessa essa fonte? A resposta para essa questão está em João 3,16, porque lá está escrito, o próprio Jesus disse essa frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, explicando esse texto, disse aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai na fonte, senão por mim. Jesus é a primeira fonte para que você acesse o Pai. O apóstolo Paulo esclarece que se com o coração creres e com a boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Isso está em Romanos, capítulo 10, verso 9. Portanto, ao crer com o coração, você crê com o coração que Jesus é o caminho que leva para Deus, que Jesus é o caminho que conecta você com a fonte, e ao confessar, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando você diz com a sua boca, você crê no coração e com a sua boca você diz, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo e terá acesso a Deus, que é a fonte de todas as coisas. Conclusão: Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono da sabedoria e é dele que vem a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria vertical, que vem de cima para baixo, que ilumina o ser humano em todas as decisões acertadas. Para ter acesso à fonte de todas as coisas, basta confessar: eu aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador, e desejo receber o Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Aqui nós acrescentamos que é preciso pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus.
Quando Jesus voltou ao céu, ele disse: peçam o Espírito Santo, porque ao pedir o Espírito Santo, que é o Espírito da fonte, que é Deus, você terá a direção certa nas horas de dúvidas da vida, recebendo a resposta certa nas horas difíceis. Por último, é reconhecendo a fonte que você atinge a sua verdadeira identidade, de imagem e semelhança de Deus. Nós falamos isso nesse propósito no dia 5. Então, no dia 5, nós falamos sobre esse ponto. E você consegue firmar uma infraestrutura sólida. Vou ver dia 1. O dia 1 desse propósito, nós falamos sobre a infraestrutura, que são os 5 alicerces que nós precisamos ter para podermos desbloquear a nossa vida para alcançar prosperidade. E é na fonte que você recebe esperança. No dia 2, nós falamos sobre esperança. Então, você pode acessar os vídeos desses dias anteriores para conectar-se com Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Deus é a fonte de todas as coisas. A dificuldade que você encontra, seja em qualquer área da vida que for, seja na sua vida espiritual, financeira, conjugal, sentimental, familiar, na saúde, em tudo, quando você se conecta com a fonte que é Deus, que traz a orientação para que meditemos na sua palavra, que é a Bíblia, nós recebemos o conhecimento, a informação, a revelação, a instrução daquilo que devemos fazer em todas as áreas da nossa vida, porque Ele, que é a fonte, deixou nos registros das Escrituras os seus ensinamentos, revelando a sabedoria para que todos aqueles que queiram consultar a fonte recebam dele, por meio das Escrituras que foram deixadas, o conhecimento para uma vida próspera e abundante. Essa é a palavra de hoje. Esse é o dia de hoje, o dia 7 do propósito. Deus é a fonte. Essa é a chave, a 7ª chave dessas 40 chaves que nós estamos revelando, ensinando, apresentando para desbloquear uma vida mais próspera. A vida mais próspera começa reconhecendo Deus como a fonte, sabendo que por trás de toda a criação e de todas as coisas existe uma fonte que criou todas as coisas e uma fonte que realmente se preocupa com você e faz questão de falar com você e de revelar a você as chaves para que você abra as portas de todas as áreas da sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus é a fonte. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.